Vivemos em um mundo onde a onda de terror e desastres tentam roubar a nossa paz, onde o mal sempre está tentando prevalecer. Mas vemos pela palavra de Deus desde o Antigo Testamento que o cuidado de Deus para com aqueles que o temem e o buscam é muito real e permanente. Fique atento a mais um programa Encontro com a Palavra. Aqui apresentamos a palavra de Deus como resposta a todas as mais difíceis questões da vida. Agora com você, Pastor Edson Bruno. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. Que ótimo estarmos juntos para continuarmos estudando a Palavra de Deus. Lembre, estamos estudando 1 Coríntios. A passagem de hoje diz assim, Irmãos, quero lembrar-lhes o Evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste Evangelho vocês são salvos desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Foi com estas palavras que Paulo iniciou o capítulo da ressurreição, o capítulo 15 de 1 Coríntios, um dos mais importantes da Bíblia. Todo ele fala sobre a ressurreição de Jesus. Não se esqueça que os gregos eram filósofos, pensadores e intelectuais muito parecidos com os acadêmicos de hoje em dia. Isso quer dizer que em cidades como Atenas, por exemplo, as pessoas tinham dificuldade para aceitar a ressurreição. Não vamos entrar em detalhes sobre as razões que eles tinham para serem assim. Quando Paulo pregou no Areópago de Atenas, não pôde dizer mais nada além de citar a ressurreição. Eles não digeririam mais do que isso. Eles não aceitariam o pensamento ou o ensino da ressurreição. Esse capítulo da ressurreição, com seus 58 versículos, é maravilhoso, um consolo especial para a pessoa que perdeu alguém querido. Ele também serve de consolo para você que recebeu um diagnóstico médico de uma doença maligna. Não pensamos muito sobre isso, mas cedo ou tarde todos enfrentaremos a morte. Quando paramos para pensar na morte e na vida depois do véu, aí então nos interessamos mais pelo capítulo 15 de 1 Coríntios. Este capítulo se inicia enfocando o Evangelho. É um bom ponto de partida. No capítulo 2 desta carta, Paulo fez declarações extraordinárias sobre o Evangelho. Ele foi para Corinto depois de passar por Atenas. Ele estava discutindo na cidade quando foi convidado para falar no Areópago, que era onde os grandes debates e julgamentos aconteciam. Era lá que os grandes oradores se apresentavam. Pode ser que, pressionado pelo lugar e pela presença de tantos filósofos e pensadores tão prestigiados, Paulo tenha citado seus poetas e intelectuais no sermão que ele fez naquele lugar. Do ponto de vista intelectual, o sermão de Paulo foi brilhante. Acontece que os frutos desse sermão foram muito mirrados, diferentemente de outros lugares por onde ele passou. Jamais ouvimos falar de uma carta de Paulo aos crentes de Atenas. Quer dizer, não há registros de que da passagem de Paulo por Atenas tenha nascido uma igreja. É provável que Paulo tenha aprendido uma lição lá, sabe? Lá mesmo, no Areópago. Uma lição sobre a pregação do Evangelho que marcaria o seu ministério de uma forma definitiva. A parada seguinte de Paulo foi em Corinto. No capítulo 2 de sua carta aos Coríntios, Paulo contou que foi para Corinto determinado a não entender nem falar mais nada além de Jesus Cristo e este crucificado, e que não usaria de palavras de sabedoria. Sabe uma coisa? Eu acho que foi exatamente isso que ele fez em Atenas, mas afirmou que não faria em Corinto. Na época da ida de Paulo a Corinto, o Senhor Jesus lhe apareceu, e eu acho que foi a partir daí que a sua filosofia de pregação, se é que podemos usar esse termo, sofreu uma transformação radical. Em outras palavras, o Senhor disse para ele: Paulo, tem muitas pessoas nessa cidade. Apenas pregue o Evangelho e você descobrirá quem elas são. Ao iniciar este capítulo maravilhoso sobre a ressurreição, Paulo mostra que não apenas a ressurreição de Jesus Cristo, mas também a ressurreição dos crentes falecidos faz parte do Evangelho que ele pregou em sua visita a Corinto. Foi por isso que Paulo iniciou dizendo: Irmãos, quero lembrar-lhes o Evangelho que lhes preguei. Agora preste atenção no que ele disse a respeito do Evangelho.
quero lembrar-lhes do evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam. Podemos substituir a palavra receberam por creram, porque eles realmente fizeram isso. E outra coisa, essas palavras são sinônimas neste caso aqui. Aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem o quê? Filhos de Deus. João também usou estas palavras como sinônimos no seu evangelho, assim como Paulo usa nesta carta. Ele pregou e anunciou o evangelho e eles receberam. Receber quer dizer crer. Portanto, receberam quer dizer creram. Eles creram, e no qual estão firmes. Eles se firmavam no evangelho que Paulo tinha pregado. Por meio deste evangelho vocês são salvos desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Nos versículos 3 e 4, Paulo enfocou este evangelho. Ele disse assim: Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos pecados nossos, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Paulo foi um missionário, um evangelista incansável. Acho que nestes 4 versículos Paulo está dizendo de maneira bem clara o que é o evangelho. Como você responderia à pergunta: o que é o evangelho? O evangelho se constitui de 2 fatos: a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Equivocadamente, muita gente acha que o evangelho é feito de apenas um fato: Cristo morreu pelos nossos pecados de acordo com as Escrituras. Isso é apenas metade do evangelho. A outra metade é: ele ressuscitou dos mortos de acordo com as Escrituras. Na carta aos Romanos, Paulo apresentou a explanação mais completa sobre o evangelho que podemos encontrar no Novo Testamento. Nos 4 primeiros capítulos, ele enfocou a morte de Jesus Cristo. O primeiro versículo do capítulo 5 é um resumo do que ele disse nos 4 primeiros capítulos. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre que você encontrar as palavras pois ou portanto nos escritos de Paulo, pare e veja o que ele está concluindo. Paulo estava dizendo que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, de acordo com as Escrituras, e que quando colocamos nossa fé na morte de Jesus Cristo como sacrifício expiatório, Deus nos declara justos. E é isso que significa ser justificado. Justificados pela fé. Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus trouxe paz entre nós e Deus possibilitou a nossa reconciliação com Ele através da morte de seu Filho Jesus. Por isso dizemos que o resumo dos 4 primeiros capítulos da carta aos Romanos está no primeiro versículo do capítulo 5. Já no segundo versículo do capítulo 5 da carta aos Romanos, Paulo introduz a segunda parte da argumentação deste tratado teológico. Ele escreveu a respeito de Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Puxa, hein? Como este versículo é lindo! Romanos capítulo 5, verso 2. Sabe, através de Jesus Cristo temos não apenas a justificação pela fé necessária para termos paz com Deus, mas também através da ressurreição de Jesus Cristo, temos acesso pela fé à graça, ao carisma, pelo qual podemos ser representantes de Cristo neste mundo. E nos regozijamos na esperança de viver uma vida que glorifique a Deus. A segunda parte da carta de Paulo aos Romanos tem a ver com este assunto. Como viver como alguém justificado, hein? A palavra justificado significa como se nunca tivesse pecado antes. Você é declarado justificado. É isso mesmo. Como se nunca tivesse pecado antes, quando põe a sua fé na morte de Cristo. Esta é uma metade do Evangelho. A outra é a ressurreição de Jesus Cristo. O que significa a ressurreição de Jesus Cristo, hein? Significa que Jesus Cristo está vivo e muito bem no planeta Terra. Isso quer dizer que você pode ter um relacionamento com Ele, como o ramo está ligado à videira. E isso pela fé. Pela fé você pode beber de graça essa água maravilhosa e você pode viver justificado. Colocamos nossa fé na morte de Jesus Cristo. E quando colocamos a nossa fé na morte de Jesus Cristo, isso significa o quê? Perdão. Mas a ressurreição de Jesus Cristo, quando colocamos nossa fé nesta grande
porção do Evangelho, neste grande fato do Evangelho, aí também podemos aprender uma outra coisa, sabe? Isso aí significa comunhão. Comunhão com o Cristo que é e que nos capacita. Jesus é aquele que nos dá graça para sermos, para ficarmos firmes e para fazer tudo para o que Ele nos chamou, para ser e fazer. Esses dois fatos formam o Evangelho. Por isso Paulo afirmou que era esse Evangelho que ele pregaria. Neste capítulo de 1 Coríntios, Paulo escreveu que era esse Evangelho que ele iria pregar. No capítulo 2, ele afirmou que tinha decidido nada saber entre eles, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Mas antes de encerrar esta carta, Paulo escreveu: Irmãos, quero lembrar-lhes o Evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Que coisa maravilhosa, não? Ele diz mais: por meio deste Evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Esta é uma declaração clara e explícita do Evangelho que contém dois fatos e não apenas um. O primeiro fato do Evangelho é a morte de Jesus Cristo, com base em que Deus nos declara justos. A morte de Jesus na cruz é a base sobre a qual temos nossos pecados perdoados. O fato número 2 é a ressurreição de Jesus Cristo. Sem a ressurreição de Jesus Cristo, jamais poderíamos ser o que temos que ser, nem fazer o que temos que fazer. Foi assim que Paulo iniciou este capítulo da ressurreição. Ele começa o capítulo da ressurreição dizendo com todas as letras que a ressurreição é parte vital do Evangelho. Depois de afirmar nestes 4 primeiros versículos que o Evangelho é a morte e a ressurreição de Jesus, Paulo usa os 54 versículos restantes para falar do segundo ato do Evangelho, a ressurreição de Jesus. Talvez Paulo tenha agido assim por causa das dúvidas que os crentes de Corinto tinham a respeito da ressurreição. Talvez a ressurreição fosse um problema para os gregos intelectuais e filósofos. Por isso, o foco deste capítulo é o fato número 2 do Evangelho, a ressurreição de Jesus Cristo. Muito bem. Este capítulo é totalmente voltado para a ressurreição, mas começa com uma definição muito clara e explícita do Evangelho. Hoje nós já não teremos mais tempo, porém fique atento no próximo programa. Nós vamos continuar estudando esta maravilhosa parte de 1 Coríntios. Que Deus possa lhe abençoar de uma forma muito especial e até o próximo programa. Que lição importantíssima! Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.